paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje já chegamos na lição de número 4, que ela tem o tema de missões transculturais no Novo Testamento. Só que antes de nós adentrarmos aqui essa nossa videoaula de hoje, está aqui conosco o nosso pastor Rafael, a qual pastoreia a nossa congregação ali no bairro do Parque de Piratininga. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado pela confiança. É um prazer em recebê-lo aqui. Uma honra, melhor dizendo, né? Prazer não, uma honra. Queridos, e hoje nós vamos comentar a lição de número 4, né, onde que ela traz o texto áureo para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se encontrar no livro de João, capítulo 3, no versículo número 16. Nós costumamos falar que esse é o nosso texto áureo. Louvado seja o Senhor por isso. E aqui nós vamos passar para a verdade prática, onde que ele traz a natureza missionária de Deus, pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Que maravilha! E aqui eu já vou perguntar para o nosso pastor Rafael, né? Vou pedir para ele fazer a sua apresentação, bem tranquilamente, à vontade, e logo depois, se ele quiser acrescentar algo aqui no texto áureo, na verdade prática, pastor Rafael, fique bem à vontade. Bom, a paz do Senhor a todos, né? Para mim é um prazer muito grande poder participar aqui com vocês desse momento de ensino da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos pastoreando a Igreja do Parque Piratininga há 4 anos. Os nossos trabalhos são trabalhos específicos que nós temos na nossa igreja, né? É uma igreja bem dinâmica. Amém. E estamos ali servindo ao Senhor. Você que está nos ouvindo e nos vendo, se um dia quiser fazer uma visita, apareça lá. Nós temos cultos na segunda, quinta-feira e aos domingos. Com certeza Deus terá uma palavra para o seu coração. Sou casado, tenho 2 filhos, Pedro Henrique e a Isabelle, e estamos aí fazendo a obra de Deus com alegria, né? Que maravilha, tá vendo só, queridos? É muita bênção, né? Já falou bem da sua igreja, onde ele está pastoreando, da sua família, e hoje ele vai falar um pouquinho aqui para nós dessa lição tão importante. Pastor, quer comentar algo da verdade Sim. prática, do texto áureo? Fique à vontade. Bom, vamos lá. Essa lição, ela tem como título, né, Missões Transculturais do Novo Testamento. E eu quero destacar aqui o texto áureo, porque o texto áureo é um texto muito conhecido de todos nós. É um texto, vamos dizer assim, que o versículo-chave da Bíblia, que é o João capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo, eu quero destacar 2 palavras aqui, de forma de exegese mesmo, para nós entendermos, a nível de introdução desse texto. Eu quero definir aqui a palavra amor, quando a Bíblia diz que Deus amou, e segundo a palavra unigênito, que é importante nós salientarmos, né, e ter a nível de conhecimento, de interpretação do texto aqui, né? Primeiro, se você pegar a palavra amor e definir essa palavra no grego bíblico, ela tem algumas definições. Por exemplo, a palavra amor, no grego, tem a palavra eros, que todo mundo conhece, que é, primeiramente, aquele amor romântico. É o amor que é caracterizado pelo romance. Nós temos também outra palavra grega que significa filia. Essa palavra significa amizade. É um amor de amizade um pelo outro, que engloba lealdade, engloba fidelidade e por aí vai. E temos também uma outra palavra grega que está alinhada diretamente ao texto, que é o amor ágape, que nós conhecemos. Esse amor ágape no grego não significa um amor moderno, mas é um texto, é uma palavra, né, que significa um amor imensurável. É um amor que somente Deus pode ter, né? É um amor que nenhum ser humano ele consegue atingir. É um amor por todos os seres humanos. Por isso que o texto do Evangelho de João começa, porque Deus amou. Ele não ia amar, ele não vai amar, ele amou. De uma forma não de amor eros, não de uma forma de amor de amizade,
mas de uma forma, de um amor intrínseco, atingindo a toda a humanidade. Bem, a outra definição que eu gostaria de salientar aqui é a palavra unigênito. Porque quando a gente lê esse versículo e a gente vê que Deus deu o seu Filho unigênito, essa palavra não quer dizer diretamente ser único. Pelo contrário, são duas junções de duas palavras gregas. A primeira, uni, que vem de único. Segundo, vem gênito. Essa palavra gênito no original significa Gênesis, significa princípio, significa origem, significa procedência. Ou seja, é a fonte da natureza do amor de Deus, está ligado intrinsecamente no unigênito do Pai. Aquele que, se o 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, essa palavra gênito traz Cristo antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer assim, como ele, Cristo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tem outro texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, João vai dizer assim, e adorá-los-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, baseado no texto áureo, né, somente para nível de conhecimento de todos nós, né, e eu creio que a maioria sabe também, apenas para lembrar, né, o significado da origem da palavra amor e a origem da palavra unigênito, que é extraordinário, quando apresenta a Cristo antes de tudo, antes como um princípio, origem, né, tudo parte de Cristo. Amém, queridos. Tá vendo só? Ele só falou que ele é pastor, né? Professor de teologia também, viu? É uma benção, tem um vasto conhecimento. Então segura na cadeira aí, ó. Você que está nos assistindo e nos ouvindo, que tem bastante coisa boa para vir para você aí. Mas antes do pastor Rafael continuar aqui, deixa eu pedir para você que está nos assistindo, nos ouvindo, compartilhe aí, compartilhe essa videoaula nos seus contatos, deixe o seu like, os seus comentários aí, ajude-nos a divulgar, a expandir a palavra de Deus. Seja você um missionário através das redes sociais. Pastor Rafael, pode ficar à vontade, se eu quiser já passar para a introdução, para o tópico. Vamos lá. A verdade prática nossa. A nossa verdade prática, eu quero destacar uma coisa importantíssima. Primeiro, ela mostra a natureza dessa obra missionária. A obra missionária no Novo Testamento, não só no Novo, mas como já foi comentado em aulas anteriores do Antigo Testamento e por aí vai, essa natureza missionária, ela tem um objetivo, ela tem um foco e ela também pode ser vista através da pessoa de Cristo, como o único, vamos assim dizer, modelo de padrão missionário do Novo Testamento, né? E de uma igreja sucessora que vem após Cristo, dessa sublime tarefa que foi dada a todos nós. E é interessante que, quando se fala de natureza missionária, aqui eu entendo dois fatores importantíssimos. Primeiro é o ID. O ID é para todos. Jesus, quando ele ressuscita, ele fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o ID, ele é para todos os seres humanos, é para todo cristão. O ID não é pessoa específica. O ID é para mim, é para você, é para todos nós irmos e pregar o evangelho. O chamado missionário, ele é específico, é diferente. ID para todos, chamado específico. Por exemplo, o ID, todos nós podemos evangelizar qualquer pessoa na rua. Isso. Podemos, porque o ID é um imperativo, é uma ordem. Chamado específico, por exemplo, Atos capítulo 13, separai, apartai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado.
é um chamado específico missionário, né? E essa essência missionária, ela vem através de um ser sobrenatural que é Deus. Amém. Essa natureza missionária, ela parte do próprio coração de Deus. Por quê? Deus é a própria essência em amor, família e missões. O primeiro missionário bíblico é Deus. É Deus. E ele se revela isso nas páginas da Bíblia Sagrada, moldando, por exemplo, a narrativa da nossa redenção. Desde o chamado lá de Abrão, conforme nós já ouvimos aqui de alguns comentários de aulas anteriores, né? E até a participação de Deus na missão da reconciliação de Cristo no Calvário com a humanidade. Isso nós vemos de uma forma bem profunda dessa essência divina. Primeiro, a natureza missionária, ela vem de Deus. É fato. Ide é para todos, o chamado específico. A natureza missionária de Deus, ela deu-se também início na chamada de Abrão, quando Deus fala em Gênesis 12. E essa natureza também missionária, ela tem como atividade apresentar Cristo, o próprio Deus vivo, à humanidade. E quero destacar também a leitura bíblica em classe, porque aqui tem uma profecia que cerca de 700 anos antes de Cristo, o Messias, nascer. Isaías é usado por Deus e ele profetiza ele profetiza o capítulo 61, quando ele fala que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Essa profecia ela se cumpre, conforme está registrado em Lucas capítulo 4. Segundo a tradição judaica, quando esse capítulo de Lucas 4 ele se cumpre na vida de Jesus, quando Jesus ele entra ali na sinagoga e foi-lhe dado o livro do rolo, o pergaminho do livro do profeta Isaías, que ele abre e ele lê a mesma profecia cerca de 700 anos antes, segundo a tradição, havia dentro da sinagoga uma cadeira principal, que aquela cadeira ela era reservada, ela era separada para quando o Messias viesse, entrasse na sinagoga, ele teria a cadeira central e principal dentro da sinagoga. Isso é tradição judaica, não está na Bíblia, são tradições. Segundo a tradição e segundo alguns historiadores, quando Jesus ele lê o pergaminho do capítulo 61 do livro do profeta Isaías, quando ele termina de ler, e ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviar-me curar os quebrantados do coração, segundo a história e a tradição, e alguns historiadores, ele fecha o pergaminho e ele senta na cadeira central da sinagoga. Quando ele senta, por isso que o texto sagrado de Lucas 4 vai dizer que todos ficaram estarrecidos, assustados. Por quê? Porque não era normal qualquer judeu sentar naquela cadeira. Porque a cadeira era reservada para que quando o Messias viesse, ele se assentasse. Aí Jesus fala, hoje cumpriu-se esta profecia. E é extraordinário a obra evangelística e missionária que a partir daquele momento seguiu na presença de Cristo, né? E a palavra-chave, irmão, a palavra-chave aqui dessa lição é o Novo Testamento. Então, o nosso foco hoje, nesses minutos que nós temos, é focar na obra missionária do Novo Testamento. E nós temos aqui, para falar de Cristo, para falar das epístolas de Paulo, né? E de Apocalipse, gente, a gente precisaria aqui, pelo menos, de muitas horas para a gente falar, não é verdade? Dias, né? Então, porque a Bíblia toda, ela é mais especificamente, falando no Novo Testamento, revela a natureza do Deus missionário através da pessoa de Cristo. Você vê que quando Jesus sai do Jordão, a obra missionária que ele começa a fazer é extraordinária. Depois que ele é batizado por João, ele já vai no capítulo 4 e começa a evangelizar uma mulher samaritana.
Olha o conflito que havia de povos naquela época. Jesus quebra o protocolo, vai, evangeliza, fala do amor de Deus, se apresenta a ela como uma fonte de água que iria saciar e converter aquele coração daquela mulher. Isso é maravilhoso, né? É tremendo. Queridos, que bênção, né? Que bênção. É muito conhecimento para pouco tempo. Mas vamos aproveitar ao máximo aqui e tentar extrair mais alguma coisa aqui do pastor Rafael, já dando início aqui ao primeiro tópico. Sim, vamos lá. Pastor, pode ficar à vontade. Bom, o primeiro tópico, ele vem tratar aqui para nós desse Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro que a Bíblia mostra que Deus é um Deus missionário. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos esse livro de forma eminente, missionário, com inspiração, que emana a Deus e a sua obra. Aquele que envia. Por isso que a Bíblia diz, João capítulo 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, Jesus dizendo, eu também vos envio. Então, a maior lição de missões e mostrando Cristo como Deus missionário encarnado é quando ele fala, assim como o Pai me enviou até vós, eu vos envio para que vocês vá e vocês produzam e eu envio para que a palavra seja pregada. Isso ele fala em João capítulo 20, verso 21, e o texto áureo clássico que nós lemos, João 3,16. Agora, Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por Deus. Para quê? Para pregoar o Deus de Israel e alcançar o objetivo de Deus naquela ocasião. Mas Israel, todo mundo sabe que não teve êxito e não alcançou. A partir agora do Novo Testamento, Deus passou a usar uma classe de pessoas que se chama igreja, que do grego eclésia. Não é isso não? Eclesia ou eclésia. Antes do Antigo Testamento, Deus habitava em 3 classes de pessoas, reis, profetas, sacerdotes. Deus só trabalhava com essa classe de pessoas e se o povo quisesse saber alguma coisa, tinha que vir dessas 3 classes de pessoas. Aí agora o Novo Testamento vem apregoar, Jesus vem quebrando protocolos e após a sua morte salvífica no Calvário, quando ele reconcilia o homem com a humanidade, o que ele faz? Ele dá esse poder agora à igreja. Maravilha. E ao Espírito Santo, que agora deixou de habitar sobre reis, profetas e sacerdotes, e o Espírito deixou de habitar sobre, para habitar agora em. No sentido em aqui no original é dentro de nós. Olha que interessante. Antes habitava em 3 classes de pessoas. Hoje o Espírito habita numa classe de todo aquele que crê no nome de Jesus e é salvo na pessoa de Cristo. Se a pessoa é salva, tem um Espírito, ela tem ousadia, ela tem autoridade e ela tem graça para pregar o Evangelho para o pecador. Através do Espírito. Maravilha. Então, agora, a partir do Novo Testamento, passou esta origem missionária à igreja, através de Cristo. Né? E mostrando ao mundo, à humanidade, esse supremo amor de Deus pelo homem. Né? É muita bênção, né, pastor Rafael? É muita, é muita. Ainda tratando aí, né, temos aí uma perspectiva missionária também, ainda no Novo Testamento, que este ensino, de fato, que Israel tenha falhado lá atrás, a igreja de Cristo, que leva à frente esse propósito divino, remidor ao ser humano, ela não falha. Porque desde que Cristo morre, desde que Cristo ressurgiu dentre os mortos, a partir de Atos capítulo 1, Atos 2 e precisamente Atos 3, o primeiro sermão de Pedro após o Pentecostes, você vê a igreja crescendo, a igreja alavancando, a igreja sendo perseguida, mas a evangelização e a obra missionária sendo de forma crescente. Quanto mais perseguição tinha, mais a igreja crescia. Porque esse poder, essa autoridade foi dada à igreja através de Cristo. E eu abro um parênteses para finalizar essa parte aqui. Jesus é tão lindo, tão extraordinário, que ele vai dizer assim, em meu nome.
Primeiro ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E isso faz parte da obra missionária do Novo Testamento. Amém. Vendo só, queridos, quanta maravilha nós temos nessa aula de hoje. Então, eu peço mais uma vez para você, fique bem atento aí, tudo aquilo que o pastor Rafael está aqui nos instruindo, porque acredito que o mesmo poder do Espírito Santo que está emanando aqui nessa sala aqui, hoje aqui em nossas vidas, Glória a Deus, exatamente. Ele tem o poder para te alcançar aí também. Estamos falando sobre missões. Isso é muita bênção. Pastor Rafael, pode ficar à vontade. E uma outra coisa, irmão, que eu acho lindo e eu fico realmente empolgado quando se fala nisso, se tratando da igreja à luz da revelação bíblica. Porque à luz da revelação bíblica, desse Deus missionário, nos anais do Novo Testamento, né, mostra que a tarefa da igreja, a minha tarefa, a sua, a nossa tarefa, você que está nos assistindo, como igreja, está inacabada. Porque Jesus ainda não retornou para buscar a igreja. E esse ide e essa ordem de anunciar o evangelho a toda criatura continua ainda intacta, em pé, inabalável. Não tem um pecador que, se você usar da revelação da palavra, cheio do Espírito, e você prega Cristo, o maior missionário, essa pessoa não se converteu ao evangelho. O tópico de número 2, por exemplo, ele vem tratar das missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, né? Só que a gente precisaria de pelo menos umas 4 horas para a gente desenvolver a obra missionária em Atos dos Apóstolos. Mas nós vamos lá tentar de uma forma bem simples e sucinta, para deixar de forma bem clara para todos nós aqui. Nos evangelhos, por exemplo, em Atos, as missões elas ocupam posições relevantes no contexto histórico. Por exemplo, nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus é o quê? Ele é o enviado por Deus para salvar a humanidade e tornar o povo uma agenda missionária. O ministério de Cristo é marcado por ações missionárias. Você vai ver nos evangelhos Jesus curando, Jesus libertando, Jesus salvando, perdoando pecados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê a obra missionária, os milagres todos parecidos. Já o evangelho de João é totalmente diferente dos sinóticos. Enquanto os sinóticos eles mostram Jesus, o seu nascimento, crescimento, a sua obra, os milagres, as maravilhas, a obra missionária ele fazendo, salvando, curando, libertando, o evangelho de João apresenta Jesus de uma outra forma. O evangelho de Jesus apresenta o verdadeiro Deus missionário, o Verbo encarnado. Enquanto os sinóticos eles apresentam Jesus começando pela sua genealogia, o evangelho de João começa apresentando Cristo dentro da eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E dentro do evangelho de João é acrescentado 7 milagres acompanhado pela expressão eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, e por aí vai. Isso mostrando o quê? A deidade de Cristo como Deus supremo e missionário. É extraordinário isso dentro dos evangelhos apresentar Cristo dessa forma. E não por acaso, não só os evangelhos, é concluído com a grande comissão que nós falamos aqui na introdução. Né? Está em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Marcos 16, de 15 a 18, Lucas também vai dizer em 24, e João vai dizer também no capítulo 20, a natureza missionária dentro dos evangelhos. Agora, entrando dentro dos Atos dos Apóstolos, podemos citar aqui os primeiros missionários, Filipe, Pedro, que na igreja cristã foram os primeiros cristãos líderes e tinham a missão de pregar o evangelho de salvação a todos os povos, em todos os tempos. E eu vejo o livro de Atos dos Apóstolos como o verdadeiro livro do Espírito Santo e o livro missionário. O padrão de missões para a igreja atual,
deste século é Atos dos Apóstolos. É claro que o Evangelho de João, Marcos, Lucas e Mateus, eles apresentam a natureza de missões que é Cristo e as suas obras, seus milagres, a redenção e a salvação. Atos, vamos dizer, é a continuidade daquilo que Cristo começou e não terminou. Por isso que Atos dos Apóstolos, o livro não termina. O capítulo 28 não tem um encerramento como os outros livros. Significa o quê? Que a igreja continua nos anais da história pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, batizando nas águas as pessoas e o nome de Cristo sempre sendo glorificado. Amém. Tá vendo? Só que isso, quanta bênção, quanta maravilha, né? Você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, aqui embaixo ó, vai aparecer o site, a barrinha do site da nossa igreja aqui. Dá uma navegada ali. Você que ainda não conhece, acredito que você vai ficar surpreendido. Temos inúmeros testemunhos ali maravilhosos. Por quê? Porque a igreja de Atos, ela continua. Aí você vai ver Jesus Cristo curando, salvando, libertando. Temos inúmeros testemunhos ali edificadores. Tenho certeza que algum deles você vai se identificar com eles. Pastor Rafael, pode ficar à vontade. Ainda tratando de Atos dos Apóstolos, a gente vê que após Jesus ressurgir dentre os mortos, até Atos capítulo 1, como que os discípulos estavam apavorados, com medo, estarrecidos, porque Jesus morreu, ressurgiu, e olha como eram os discípulos antes do Pentecostes. Como eles eram, como eles atuavam. Deixaram Cristo no Getsemane, foram dormir. Pedro foi e cortou a orelha de Malco. Então, Satanás pediu para ser andar Pedro como trigo. Jesus falou para ele assim, olha, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Agora você percebe no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após a promessa do livro do profeta Joel, se cumprir no dia de Pentecostes, Joel capítulo de número 2, versículo 28 e 29, aquela profecia se cumpre em Atos capítulo 2, tanto é verdade que após o Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele toma a palavra e diz assim, hoje cumpriu-se a profecia dita pelo profeta Joel, ou seja, é descida do Espírito Santo. Após Atos capítulo 2, você vê uma outra igreja. Você vê um outro tipo de mensagem já com uma autoridade sobrenatural. Por exemplo, Atos 3, Pedro começa a pregar o seu primeiro sermão, dizendo assim, o Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando Pedro ele prega este tipo de sermão, apresentando Cristo morto, ressuscitado e dizendo para o povo judeu, o Cristo que vocês entregaram e crucificaram e o mataram, é ele que fez essas coisas. A Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Segundo o sermão de Pedro, 5.000 almas se converteram ao Evangelho. Ainda Atos 3, ele vai para o templo, Pedro e João, quando ele chega na Porta Formosa, o que acontece lá? Eles iam para a oração, encontram um mendigo, dá uma esmola. Olha, não tem dinheiro, mas o que eu tenho é algo que vale muito mais daquilo que você precisa. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro, então, é preso na prisão, ainda falando de missões em Atos, ele é preso na prisão, preso, ele e João, né? Atos capítulo de número 4, ele está preso. E lá na prisão, eles oram, e a Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 31, que e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e tendo eles orado, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia, o que eles faziam? Missões, anunciavam a palavra de Deus. Ele sai de Atos 4, Atos 5, Atos 6, o negócio começou a crescer, começou a expandir. E o que eles disseram? Precisamos de obreiros, precisamos de diáconos, vamos separar homens aqui cheios do Espírito Santo para que possam cuidar da ceia e a gente foque na oração e na palavra. Para quê? Para a evangelização, para fazer missões e ganhar almas. Atos 6,
Atos 7. Atos capítulo 8 começa a aparecer no cenário, nos anais da história, algo extraordinário. Saulo de Tarso aparece na morte de Estevão, pede cartas para ir a Damasco, para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, e de repente a Bíblia diz que no capítulo de número 9 de Atos, Deus, o próprio Cristo, se manifesta a Saulo, transforma a vida dele, e ali surge o maior missionário de todos os tempos. E digo, após a obra missionária de Paulo, não houve e nunca mais haverá um chamado específico, extraordinário, lindo e sofredor de missões como foi Paulo. Que bênção, né, queridos? Tá vendo só? Acredito eu que você pode ser também Glória a impactado Deus. por esta pessoa cheia do Espírito Santo aqui, que é o pastor Rafael. Não sei se você já conhece a congregação dele. Ele falou que já é bem conhecida. Vai Mas lá. eu reforço o convite. Vai até lá. Vai lá Aparece participar sim. de um culto lá que você Aparece. vai ser ainda mais abençoado. Tá vendo só? Como nós estamos sendo abençoados aqui hoje com um vasto conhecimento. Pena que o tempo aqui é escasso, né? Eu não sei quanto tempo ainda Pastor Rafael, temos. vamos continuar. Vamos lá para o tópico 3? Vamos para o tópico 3, então. Amém. Bom, é uma pena a gente não conseguir destrinchar de forma sucinta em Atos dos Apóstolos, porque eu sou apaixonado por Atos e as epístolas de Paulo, mas o tópico de número 3, ele vem tratar aqui dessa missão que é cumprida nas cartas de Paulo e também no livro do Apocalipse. Isso. Nas cartas de Paulo e nas epístolas gerais, e também como o livro do Apocalipse, está presente ali o propósito missionário, né? O propósito divino de Deus ali na instrução e também na consumação do tempo, dos séculos e de tudo que irá acontecer. Os apóstolos, o que aconteciam? Eles viviam e ministravam com consciência de estarem tomados e cheios do Espírito Santo para poder fazer essa obra. E essa experiência de ser cheio, né, essa glória, ela era medidas e mediadas através do Espírito. Dessa forma, essa ênfase firme e consistente mostra que o ensinamento do Espírito Santo na experiência dos apóstolos, desde que daqueles que foram martirizados até chegar em João, que morreu de velhice. João foi o único apóstolo que não foi martirizado, né? E isso mostra a dinâmica do Espírito, ministério apostólico, na presença do Espírito. Nós vemos isso em Atos 2 e 4, Atos 4 e 8, no capítulo 6 de Atos, 7, 8, 10, Pedro capítulo 1, versículo 12 e 2 Pedro capítulo 1, verso 21. E se tratando das cartas paulinas, né, Paulo escreveu suas epístolas precisamente como missionário. E por que não dizer que 4 cartas ele escreve estando preso? Na sua prisão em Roma, ele escreve 4 cartas incentivando a igreja a continuar colaborando, contribuindo e fazendo a obra missionária, não parar por causa que Paulo estava preso. Inclusive, ele escreve a Filipenses, que é a maior carta da alegria. E a igreja que era uma igreja financeiramente pobre, porém rica, que cuidava de Paulo na prisão. E ele escreve essa epístola dizendo para os irmãos: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Por exemplo, nós temos a nossa revista que cita a carta aos Romanos, né? Que é uma carta em que, de forma universal, apresenta o pecado da humanidade. A carta aos Romanos, para mim, é um espelho. Você se colocar diante do espelho e você ver a miséria que você é quando você se depara com a carta aos Romanos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 já mostra a humanidade decaída. Capítulo 3 Paulo vai dizer que vocês, todos nós, estamos debaixo de pecado. Precisava o quê? Da graça para a salvação. Essa é a carta aos Romanos, ele apresenta o processo de salvação, ele mostra o processo da justificação, ele mostra o processo da reconciliação,
e vem mostrar, partindo da metade do final da carta aos Romanos, ele vai dizer que se você estiver em Cristo, fazendo a obra de Cristo, nenhuma condenação haverá sobre as nossas vidas. Isso é extraordinário. A carta aos Efésios, por exemplo, ele trata a unidade da igreja, a partir do muro de separação entre judeus e entre gentios. Paulo vai dizer assim, olha, agora nesse momento, dizendo à igreja de Éfeso, não tem judeu, não tem gentios, todos estão debaixo do mesmo pecado, todos vocês precisam da graça. E Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Correndo aqui, a carta de Timóteo e Tito, ele especificamente mostra as qualificações e a vocação ministerial dos líderes da igreja, chamado específico. Não é, como eu disse lá no início, ide para todos, chamado é específico. Ele chama uns para pastorear, ele chama outros para a obra missionária de forma transcultural, de você sair do seu país para você ir a outros lugares, povos, tribos, anunciar o evangelho. Agora, Timóteo e Tito, ele trabalha especificamente as qualificações e a vocação ministerial dos líderes da igreja. Nas cartas gerais, vamos assim dizer, ele dá um forte testemunho de missões. Por exemplo, nós temos aqui a carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus que demonstra a descontinuidade entre a antiga aliança e a nova aliança. Mostra como era feito o sacrifício no Antigo Testamento, mostra a ordem sacerdotal como é que era, e dos profetas, e apresenta Cristo como supremo sumo sacerdote. Cristo se tornou sumo sacerdote, fazendo o próprio sacrifício como um cordeiro vivo e santo, imaculado na cruz do Calvário. É extraordinário a carta aos Hebreus. É uma sombra do cumprimento dos anais proféticos. Hebreus capítulo 13 e versículo 20. Carta de Tiago, por exemplo, vem dizer aqui a sabedoria de Deus na prática. A carta de Tiago não é uma carta assim, vamos dizer, profundamente teológica, mas é uma prática de vida cristã. Você quer aprender vida cristã, você leia a carta de Tiago e coloque em prática, que você vai ver a sabedoria de Cristo na evangelização. A cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, cuidar da própria língua e cuidar de todo aquele que está ao nosso redor. E eu vou aqui na carta de Pedro. Carta de Pedro, por exemplo, assegura a nossa posição de povo de Deus, a esperança viva da vinda de Cristo que vai acontecer a qualquer momento. Aleluia. E eu finalizo aqui, porque senão só eu que falo, você não vai conseguir falar. Eu finalizo aqui ainda nesse tópico 3 que fala, ele encerra o tópico 3 falando do livro do Apocalipse. Mas o que o livro do Apocalipse tem a ver com missões transculturais do Novo Testamento? É nesse livro, meus irmãos, que Jesus revela a João, glória a Deus, a conclusão de todas as coisas, a conclusão da jornada e do destino de toda a raça humana. Amém. Glória ao nome de Jesus. Enquanto ele começa o livro de Gênesis, o Cristo morto antes da fundação do mundo, no livro do Apocalipse ele vai mostrar a jornada e o término dessa humanidade. Por isso que ele vai dizer lá no livro do Apocalipse, né, que lá haverá todo tipo de povos, línguas e nações, e todos irão adorar o Cordeiro pelo século dos séculos dos séculos. Amém. E aqui, peraí, segura aí. No livro do Apocalipse, João vai dizer o quê? Ele vai tratar ali as 7 igrejas da Ásia, localizadas na província da Ásia Menor. O capítulo 2 e o capítulo 3. E aqui é interessante que você vai ver que João ele cita a igreja. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 em diante, aí some a palavra igreja, se não vê mais igreja. Você vê João falando a Jesus através do João, dizendo ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja tal.
capítulo 4, capítulo 5, 6 em diante, meu irmão, você vai ver a ira do Cordeiro. A igreja, ela vai aparecer lá no capítulo 19, lá na bodas do Cordeiro. Lá na frente vai aparecer a igreja de novo, mas é uma igreja já glorificada, aquela que foi evangelizada, aquela que anunciou Cristo em todas as nações, estarão naquele grande dia juntamente com o Mestre. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. Que maravilha, que tremendo, né, querido? Tá vendo só? Esse foi mais um papo de escola bíblica dominical. Hoje falando aqui de missões transculturais no Novo Testamento. Eu vou passar para você rapidamente aqui, que eu quero aproveitar mais um pouquinho o pastor Rafael. Vou passar para você aqui, ó. Nós, Igreja Assembleia de Deus, Tempo 7, nós estamos situados na rua Doutor Emílio Winter, número 805, e em frente à Prefeitura de Taubaté, ao lado aqui do Juca Pneus. Estacionamento próprio, tanto na frente quanto nos fundos da nossa igreja. Temos aqui uma praça à nossa frente também, caso você chegar já está todo preenchido o estacionamento. Tem uma praça aqui com um vasto local para você estacionar. Mas eu quero também pedir para o pastor Rafael, para que ele, bem tranquilamente agora, ele passe mais uma vez o endereço da sua congregação. Sim. E você viu que maravilha? Queridos, não perca culto de ensino da palavra de Deus. O homem tem muita bagagem, tem muito material para te instruir. Pastor Rafael, fica à vontade mais uma vez. Bom, a nossa igreja ela fica localizada no Parque Piratininga, próximo lá do Parque Aeroporto, na rua Dr. Sinésio da Cunha Barbosa, 388. Segunda-feira nós temos culto de ensino, quinta-feira nosso culto público e domingo de manhã a nossa grande escola bíblica dominical e à noite um grande culto de celebração, de adoração ao nome do Senhor. Uma igreja bem jovem, uma igreja abençoada, cheia do Espírito, bem dinâmica, e você que estiver por perto da gente lá, faça uma visita. Tenho certeza que a palavra de Deus ela vai trabalhar e você vai ficar a semana inteira mastigando essa palavra. Que maravilha, né? Como eu tenho falado aqui, você que reside aqui na cidade de Taubaté, acredito eu que em todos os bairros da nossa cidade há uma igreja Assembleia de Deus. Então não perca tempo. Vem com essa família ser feliz juntamente ao lado de Cristo Jesus. Esse foi mais um papo de escola bíblica dominical. Falamos aqui da lição de número 4. A presença ilustre aqui do nosso pastor Rafael. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui nos Obrigado. abençoando com vasto Amém. conhecimento. Glória a Deus. Deus abençoe. Um forte abraço, até a próxima.